Nesse ano de 2023, o presidente Lula priorizou a política externa. Foram 15 viagens internacionais, ao menos 25 países visitados só no primeiro ano de mandato. De todos os continentes, só a Oceania ficou de fora. Nossa querida Austrália do canguru ficou de fora, Nova Zelândia. Os principais eventos foram a COP28, que, aliás, a COP28, que sobre meio ambiente, realizada no Oriente Médio, onde se consome energia não renovável, petróleo, mais se discutiu a entrada do Brasil na OPEP do que a defesa do meio ambiente. A cúpula dos BRICS, a cúpula do Mercosul, a cúpula CELAC União Europeia e a Assembleia Geral da ONU. No total, Lula ficou 62 dias fora do Brasil, o equivalente a mais de 2 meses. Alessandro Negão, claro que as viagens são importantes e que o Brasil precisa se fazer representar internacionalmente. Isso. E o Lula tem um carisma, uma respeitabilidade internacional. Isso é um fato, não é uma opinião. Agora, a diferença entre o remédio e o veneno não é a dose. Exatamente. Nós estamos com 2 meses o presidente fora e ele podia usar essa força, esse carisma para negociar com o Centrão sem afundar o déficit fiscal em 180 bilhões de reais, com 50 bilhões de reais de emendas parlamentares. O presidente poderia aqui fazer uma negociação que não fosse tão custosa para o povo brasileiro. Qual o seu balanço destas viagens internacionais? É óbvio que o presidente tem que viajar e é óbvio que o presidente na volta tem que dizer por que viajou e quanto ele trouxe. Simples assim. No mínimo ele tem que chegar com uma promessa ali a curto prazo para a gente já poder cobrar o país do qual ele foi fazer alguma negociação. Houve um exagero, mas não houve um exagero só pelo fato de ele ter feito tantas viagens. Houve um exagero pelo momento que a gente está vivendo. O Lula venceu uma eleição num momento em que o Brasil estava muito conturbado, onde você tinha parente brigando, esposa brigando com o marido, e a esquerda para cá e a direita para lá, e teve a eleição do jeito que teve os debates do jeito que foram feitos. Depois a gente teve o bendito do 8 de janeiro. O 8 de janeiro já era motivo suficiente para o Lula ter ficado pelo menos 5, 6 meses sem ir nem no Paraguai, dele ficar só aqui dentro, só para resolver esse problema. Mas não, foi viajar para lá, foi viajar para cá, fez discurso para lá, fez discurso para cá. A questão que fica, Capês, a pergunta é muito simples. Quanto trouxe? Quanto valeu essas viagens? Porque até agora, a única coisa que a gente sabe, a única vantagem que eu posso ver assim dessas viagens dele, porque do concreto mesmo, são as fotos que eu vejo a primeira-dama tirar, porque eu sigo ela no Instagram, gosto lá de ver as fotos que ela tira para cada lugar que ela vai acompanhar o presidente, porque é só isso que a gente tá vendo até agora. Primeira-dama forte incomoda, né? Primeira-dama com protagonismo. Eu tô elogiando ela, eu gosto do Instagram dela, é uma das melhores páginas de viagens que eu gosto de seguir. Mas o que eu queria mesmo era que o presidente chegasse e falasse assim: Negão, eu fui para tal país, voltei com tanto. Porque é isso que, para isso que serve as viagens do presidente. Ou para facilitar para que a gente venda para esse país, ou para facilitar que o que a gente vá comprar desse país a gente compre mais barato. Simples assim, porque ele é o presidente do Brasil. Ele não é o presidente, ele não é o blogueirinho mundial do mundo. Ele é o presidente do Brasil. Ele tem que representar os brasileiros. E a gente quer dizer aqui que temos muito carinho pelo Felipe Monteiro. Ele tem essa mania de interromper as pessoas sem pedir licença. Interromper o quê, falar cara? junto com as pessoas. Mas isso é o amor que nós temos por ele, faz com que ele esteja sempre aqui presente. Ele é um show à parte. Meu querido Acácio Miranda, o presidente, você acha que, por exemplo, a proteção do meio ambiente, a proteção da Amazônia, sobretudo da Amazônia do Pará, onde ocorrem a maior parte das devastações, a Amazônia do estado do Amazonas, onde tem a penetração de grupos traficantes de drogas, grupos paramilitares, tráfico sexual de crianças e mulheres, tráfico ilícito de madeira, onde existe ali uma série de interesses de países que querem fazer uma exploração daquele subsolo, garimpo ilegal, ameaça de ocupação da Foz do Amazonas por forças internacionais que depois vão ocupar e não vão sair mais daqui. Essa solução está aqui no Brasil mesmo, estruturando a Polícia Federal, as Forças Armadas, a vigilância por radar,
ou está tomando o chá do Santo Daime com aquele Leonardo DiCaprio? Capês, eu gosto de lembrar do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Fernando Henrique, onde o PT criou uma piada que era o Viajando Henrique Cardoso. E eu tive a preocupação, enquanto você falava, de olhar aqui, o Fernando Henrique, que foi apelidado pelo PT de Viajando Henrique Cardoso, viajou metade no seu primeiro ano de mandato do que o Lula viajou agora no primeiro ano do seu terceiro mandato. Em segundo lugar, as questões internas brasileiras, neste momento, elas dependem sim de uma atuação concreta e contundente do presidente da República. É óbvio que ele tem a liberdade, tem a necessidade de viajar. Ele é o nosso chefe de Estado e, obviamente, é ele quem nos representa internacionalmente. Mas, seguindo o raciocínio do Negão, é importante que ele viaje. É importante que ele traga dividendos, que ele traga contratos, que ele traga parceiros, mas neste momento de dificuldade que nós enfrentamos, estes parceiros, estes dividendos são mais importantes que a solução dos problemas internos? Eu acho que é esta a necessária comparação que nós precisamos fazer. Até porque nós temos representação lá fora, nós temos embaixadores, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro é bastante conceituado e tem toda a capacidade para tanto. E tem um terceiro ponto, que é o custo dessas viagens. É óbvio, quando nós olhamos na balança comercial, na balança econômica, o custo dessas viagens é ínfimo. Mas, num país que tem tantos problemas econômicos como o nosso, seria simbólico que o presidente da República, ao invés de ficar em hotéis luxuosos, ficasse, por exemplo, na Embaixada Brasileira, onde teria a mesma estrutura e teria a mesma segurança. Querido Felipe Monteiro, você acha que viajou pouco e que os hotéis não são importantes, nem como no sentido de comunicação, de postura para a população, independentemente de não ter grande relevância no nosso orçamento? Você acha que a crítica procede com relação às viagens? Top professor, Harvard professor Felipe Monteiro. Esse assunto é um assunto que me deixa triste, né? Porque, na minha opinião, envolve muito o nosso complexo de vira-lata, né? O Brasil tem a 10ª maior economia do mundo. O Brasil não é uma cidadezinha do interior do Brasil. O Brasil é um país forte, né, que tem que exercer, sim, a sua política no mundo todo. Não é? E outra coisa, desculpa, Acácio, não dá para comparar Fernando Henrique Cardoso com Lula, né, em relação à viagem. O PT errou em criticar as viagens do FHC, mas é bom lembrar que os órgãos multilaterais se organizaram de forma muito mais eficiente em 2015 com o Acordo de Paris, né? Quando começaram a discutir a agenda de 2030, quando começaram a discutir como que os países desenvolvidos vão pagar a conta para os países do hemisfério sul, que são os países mais pobres do globo, né? Ou seja, a efetivação da política exterior tornou muito mais forte e muito mais relevante depois de 2015, né? Não dá para comparar, você querer falar assim, o FHC viajou pouco em 98. Não funciona, é uma falsa equivalência, não é por aí. E outra coisa, né? Somos a 10ª maior economia do mundo. Não teria um sentido o presidente da República ficar em embaixada. Quando vê aquele vídeo, por exemplo, do Bolsonaro se gabando com o celular na embaixada, olha aqui, colocando 30 assessores juntos, um em cima do outro. Aquilo é vergonhoso. O presidente da República tem que ter condição de trabalhar. Tem que ter condição de fazer reunião no quarto com pessoas da sua confiança. Tem que ter condições de reunir os seus ministros de alguma forma. Não é assim que funciona, não. Coloca na embaixada. Mas não é assim que funciona, não. E outra coisa. Negão. É diferente de luxar. Negociação internacional é um processo. Ele não vai viajar para um país, vai voltar com dinheiro na mão na hora, não. Ele tem que fazer várias viagens. Ele viajou para a China. Ele tem que voltar com a promessa. Ele viajou para a China, voltou com 15 acordos bilaterais assinados. Ele viajou para a Inglaterra, voltou com uma promessa do governo britânico de colocar 500 milhões de reais no Fundo Amazônia. Ou seja, até agora, o custo da viagem do presidente Lula está muito menor do que os benefícios. Mas vamos lá, peraí. Eu quero te ouvir, Acácio, mas tem uma coisa, ele falou
trouxe 500 milhões para o Fundo da Amazônia e está gastando 47 bilhões de emenda parlamentar. 500 milhões e está gastando 47 bilhões. Então não viaje, tira meio bilhão, tira meio bilhão e entrega. Faz-me um favor. Pepe, vamos lá. Primeiro, da sua ponderação, parece que a ONU e qualquer órgão de representação internacional surgiu de 2015 para cá. Até 2015 eles eram irrelevantes ou nós éramos irrelevantes internacionalmente. Em segundo lugar, quando você compara FHC e Lula, nas relações internacionais, talvez o mundo seja outro. Mas boa parte da realidade brasileira, especialmente dos aspectos positivos que nós vivemos do Brasil, são de reformas operadas durante o governo FHC. Exterior. Não, tudo bem, mas é que você misturou a Amazônia no pacote, vale a gente falar, né, Pepe? A viagem que o Lula está fazendo não é para quê? Não é para efetivar o acordo Mercosul e também, União Europeia? Também. Quando que foi assinado essa promessa? Quando? Que data? Recentemente. Paris, quando foi? 2015. Então, mas todos... governo Lula. A gente não teve nada de relevante em termos internacionais. Claro, várias coisas relevantes. Mas você disse o contrário. Não, o que eu disse que... Não falei isso não. Alô, Pepe falou... Dá um rewind aí, vem aí que eu falei isso não. O que eu falei foi o seguinte, as viagens do Lula estão ligadas com a questão da negociação com o acordo Mercosul e União Europeia. Um acordo mais importante da história do direito internacional para o Mercosul, para o Brasil, né? que vai pagar a conta dos países desenvolvidos para países do hemisfério sul. Isso que eu estou colocando aqui. Você não concorda Isso aconteceu em 2015. Por causa do ano que a gente teve? Por causa do ano pesado que a gente teve. Por causa Alessandro, eu queria perguntar para você, eu queria a tua opinião, porque só o PP é PP Talking Show, não é debate. Então, é o seguinte, o meu querido Alessandro, ele fala que foi ótima a viagem, trouxe 500 milhões. Ele trouxe uma promessa. 500, vamos imaginar que trouxe um cheque, né? Ele trouxe um cheque, vamos ter boa vontade? Vamos imaginar que chegarão. Vamos ser legal, né? Vamos lá, vamos ser legal. 500 milhões. O orçamento está prevendo 47 bilhões de emendas parlamentares. São 94 vezes. Tem uma coisa com a outra, capaz. 94 vezes o valor. Tá confundindo política interna com política exterior. Sabe qual é a relação que eu queria te passar? Sabe a relação que eu queria passar para você? É o seguinte, talvez se o governo ficasse aqui, o presidente, e negociasse com o Congresso Nacional para que o apoio saísse mais barato, se ele ficasse menos do que 2 meses fora e negociasse, não precisaria pagar 47 bi de emenda, nem entregar 39 ministérios, em vez de receber 500 milhões que ainda nem chegaram. É isso que eu quero a sua opinião. Teríamos mais reformas, né? Conversasse com o pessoal tete a tete. Claro. Até falando também do que o PP falou sobre os hotéis, onde o Lula ficou, eu acho que a questão é que nós somos um país pobre. Pode parecer que não, às vezes, por causa dos nossos números, mas a gente tá aqui, a gente tá na Paulista gravando isso daqui. Se a gente rodar 4, 5 ruas para baixo, você já vê a discrepância que é o Brasil. Então, não dá pro governo também luxar. Tudo bem que não coça no orçamento, porque não coça no orçamento, não coça, tá a hora. Mas assim, o governante, ele tem que dar o exemplo. Pode não ser como o Bolsonaro fazia e descer o exemplo, descer a régua muito lá embaixo, entendeu? Mas legal, mas ok, mas também não pode fazer como está fazendo. A gente tem que voltar nesse papo de novo, porque o Brasil ainda não é o mesmo, o Brasil não está pacificado. A gente está vivendo um momento onde qualquer coisinha, um olha pro outro e manda um faz o L. A gente ainda está vivendo esse momento, a gente ainda não entendeu que nós estamos todos no mesmo barco e o comandante é o Lula. A gente ainda está vivendo como se fazer o L fosse frear qualquer besteira que pudesse o governo um dia fazer. Não, a gente tem que voltar para a paz de novo. E para isso o presidente tinha que ficar mais tempo aqui. Principalmente depois do 8 de janeiro. Depois do 8 de janeiro ele tinha que ficar pelo menos 5 meses sem viajar para lugar nenhum. Ele tinha que ter era obrigação dele apaziguar o Brasil. Ele não foi eleito só por quem elegeu ele foi eleito para ser presidente do país inteiro. Concordo com o PP, não, mas ele foi na China, tal, vamos que ele concentrasse essas viagens só nos países grandes e só naqueles países grandes onde ele não fosse só para ficar de conversinha, aonde ele fosse voltar com alguma coisa, que foi os exemplos que você deu,
Show, concordo com você, estamos juntos nesses exemplos. Entendeu? Mesmo na promessa, mesmo trazendo dinheiro da China, mesmo trazendo a promessa lá da Inglaterra, mas que ele se concentrasse nos grandes. Você é muito imperialista. Não sou o Lula tem que viajar só para país grande. Pelo amor de Deus. Não, quando eu digo país grande, é que a gente vá ou vender ou vá vender. Que tem um interesses econômicos. Mas é o nosso momento, Pepe. Você sabe que a gente não tá apaziguado. Olha só olhar o chat dessa live tá saindo agora. A gente ainda não está nesse nível de país ainda. E é obrigação do presidente, baixar a bola pra gente. Mas não vai abaixar a bola. É isso. E parece que eles estão fazendo o contrário. Coisa diferente. O Brasil tem que viajar muito mais. A minha crítica à política exterior do Lula é outra. Não é porque ele viaja, é porque ele não sabe o que ele quer da China, por exemplo. Ele não sabe o que ele quer dos Estados Unidos, por exemplo. Mas ele viajar para outros países, isso é válido.